A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Horas e 2 minutos, bem-vindo, Thalisson. Fazia dias que a gente não trabalhava junto, né, Thalisson? Obrigada aí por nos acompanhar hoje. E 19 horas e 3 minutos, né? Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Você já pode nos acompanhar aqui no Facebook da Rádio Imembuí, daqui a pouquinho no Empreender com Sucesso, Empreender com Lisete, também jornalista André Campos, e também amanhã você acompanha no nosso YouTube. Aí nos próximos dias você já vai poder acompanhar direto no YouTube. E também no radinho para mais de 70 municípios. Então vem com a gente, nos acompanha, porque o tema de hoje é muito importante, como a gente fala sempre, né? Cada dia a gente traz um tema de extrema relevância. Ontem a gente trouxe aqui o maestro da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que falou aí sobre todos os eventos que vão acontecer durante o ano, também a presidente da Associação da Orquestra Sinfônica, e hoje, como não poderia ser diferente, hoje é dia de Protege, né? Hoje é o dia onde se fala sobre medicina do trabalho. Mas antes de falar sobre medicina do trabalho, eu quero lembrar que amanhã nós temos o programa Nossas Raízes, um especial para falar de memória e personagens protagonistas que deram rumos e destinos à nossa história. Tem a participação especial da minha querida amiga engenheira Luciana Paola Camilotti, do médico veterinário Carlos Flávio Barbosa, do sociólogo Rodrigo Silva Jardim, e vamos ter convidados especiais. Nós vamos ter convidados lá do CPE, CPE, Piá do Sul, fugiu, né? A menina Aprendinha, já vamos conferir aqui bem certinho para vocês. É a Rose Feltrin, do Piá do Sul, que é diretora cultural, e ela vai trazer a segunda prenda. Ela foi escolhida porque ela cresceu lá no Piá do Sul. Então, amanhã você pode acompanhar um pouco da história, né, do Piá do Sul, e também aí a gente já falando em 7 de setembro, iniciando o mês de setembro, então fica bem importante você acompanhar esse programa. Também está conosco a Motosul Bike Sul. Um abraço aí para todo o pessoal da Motosul Bike Sul. Lembrando que a Motosul vai estar participando também da Moto Romaria, que vai acontecer no dia 4 de setembro. Os postos Santa Lúcia, da DSL Santa Lúcia, Deise Santa Lúcia, que, aliás, parabéns para ela, né? Que está dobrando o número de postos em um ano e está inaugurando mais 2 postos na sexta-feira. E ela já tem o posto que é lá em Camobi, na faixa nova de Camobi. Depois também tem o posto da Duque de Caxias, tem o da faixa de São Pedro e também o do Santuário, que é um posto lá tradicional, onde os motoqueiros passam por lá, né, no dia da Moto Romaria. E também conosco as lojas Vox Claro, a sua internet, a minha internet, a internet que está aqui é Claro. E também a construtora Jobim, que vai sortear no dia 28 de agosto uma Porsche Macan T entre os compradores do Cristo Rei, Centenário e no De Marias. Então, importante para quem não preencheu o seu cupom, preencher para você poder participar. Também conosco Clube Muito Mais Ângelos Oeste, são centenas de parceiros de todo o Brasil com descontos incríveis. Saiba mais e conheça os planos assistenciais no 996-335761. Pampeiro Volkswagen, 62 anos de atuação no comércio local e regional. Foram muitas transformações e
Durante toda a semana aí a gente tem falado, homenageado aí a Pampeiro, porque completou 62 anos no sábado, na direção do Eduardo Biak, né? E que tudo começou lá com seu pai, o Elídio Biak, mas hoje então continua aí o seu Eduardo Biak, a dona Leia, a Débora, a esposa do Eduardo, também o seu Emanuele, o Cláudio, a dona Regina, né? Então estão todos aí comemorando aí esses 62 anos de existência. Colégio Fátima, 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. Brita Pinhal entregando soluções de obras de concreto de pequeno, médio e grande porte. Cislimpa, o e-commerce de Santa Maria. E falando em Cislimpa, amanhã a Cislimpa começa a sua exposição na Expo Agas. Então, aproveita quem vai a Porto Alegre para conhecer os equipamentos e os lançamentos da Cislimpa na Expo Agas. Empreender qualidade de vida com Andressa Caetano, ela que é especialista em oncologia mamária e também em linfedema. Saúde protege a saúde do trabalhador, a garantia do empregador de assegurar medicina do trabalho por completo. Policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. Emagrecentro, a nova sede bem em frente ao Big Patronato. E a Universidade Franciscana, aí com todos, mais de 150 cursos, né? Que você pode, então, se inscrever, que estão abertos, tem cursos rápidos também, todos com certificado, para você se atualizar e enfrentar o mercado de trabalho. E por falar em mercado de trabalho, tem muitas vagas e muita gente, às vezes, não consegue a vaga porque não está preparado. Então, busque aí se preparar. E lembrando, então, gente, que o concerto Gala Lírica, que vai ser o de reabertura do Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria, vai ser dia 30 de agosto, às 20 horas. Então, você já pode trocar o seu ingresso, pegar o seu ingresso no teatro e levando 1 quilo de alimento não perecível, né? E você ganha o convite. É gratuito este evento. E nós estamos com o nosso convidado dessa noite aqui, que sempre é importante a gente conversar com pessoas que têm um conhecimento de muito tempo, né, e que estudam bastante. Nós estamos com um médico hoje, ele que é também da Protege, Medicina do Trabalho. Até a gente colocou aí que nós teríamos 2 médicos, mas um por questões de compromissos aí não pôde vir, mas nós estamos com o doutor Matheus Miranda, que já esteve conosco, ele que é médico, e hoje a gente vai falar de um tema assim que eu tenho certeza que muita gente gostaria de ouvir e precisa ouvir. Então, eu quero pedir para vocês que quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, que é a saúde mental pós-pandemia, que tem muita gente que está acometida dessa doença. Boa noite, doutor Matheus, bem-vindo. Obrigado, Lisete, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite novamente, né, de estar aqui, em nome da Protege, né, conversar sobre esse assunto tão importante, né, tão discutido atualmente, e que quanto mais se discute, mais se aprende, mais se dá importância, né, pro valor desse assunto, né, E acho que é importante a gente ter um conhecimento a mais hoje para quem está nos escutando. Tomara que a gente consiga contribuir para todo mundo que tá ouvindo. Tenho certeza disso, né? E peço para o pessoal, então, compartilhar para que as pessoas possam ter acesso. Matheus, tu, nessa tua área, tu sentiu que realmente houve um aumento nesses problemas de saúde mental depois da pandemia? Já tínhamos um grande índice, né, de estresse, de depressão, de uma série de doenças, né, mas contribuiu essa epidemia aí para aumentar esse número? Na nossa experiência, Elisete, sim, a gente já tem a depressão, a ansiedade, né, o estresse, os transtornos mentais, enfim, já tem uma incidência, uma prevalência, né, já são muito frequentes no nosso dia a dia. E com os últimos 2 a 3 anos, a gente tem notado no dia a dia, né, e em estudos também, um aumento significativo dos diagnósticos relacionados a transtornos mentais e emocionais, né? Então, infelizmente, a gente tem notado um aumento disso, né? E é isso que nos dizem, não só em Santa Maria, não só no nosso nicho de trabalho,
mas mundialmente tem subido sim os casos e relacionados diretamente ou indiretamente ao Covid, né? A pandemia que a gente está sofrendo ainda, né? Em menor intensidade, mas que ainda tá vigente, né? Verdade. E principalmente, né, vocês que trabalham aí com a medicina do trabalho, a gente sabe o quanto isso gera um impacto na empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, também é preciso ter comprometido, né, com essa saúde mental afetada, né, Sim, Matheus? é um diagnóstico que a gente faz em todas as faixas etárias, mas a faixa etária do trabalhador, né, do funcionário, enfim, tanto administrador da empresa quanto do trabalhador da empresa, quando a pessoa começa a trabalhar, até a pessoa parar de trabalhar, a gente continua tendo também esse diagnóstico mais frequente e isso impacta diretamente na qualidade de vida do afetado, né, e consequentemente na qualidade. É importantíssimo relacionar o transtorno mental e emocional à qualidade de trabalho, à qualidade de vida da pessoa e com certeza isso reflete muito no desempenho no trabalho, né, no ambiente de trabalho. Quais seriam, assim, os sintomas, doutor, para que a pessoa que trabalha no RH, um psicólogo, um profissional, alguém que dão um diagnóstico assim mais preciso que ele precisa consultar, né, buscar uma ajuda, enfim, porque na verdade muitas empresas que são maiores, o proprietário às vezes nem tem tempo de conversar com o funcionário, nem, né? E aí esse funcionário está sofrendo e muitas vezes ele não conta, ele não fala nada para ninguém. E como é que pode ser diagnosticado isso? Nós temos hoje várias, né, inúmeras doenças, transtornos mentais, né, mas os mais frequentes que a gente nota no dia a dia são os mais prevalentes, né, que é a depressão e a ansiedade, né? Então são os transtornos mais prevalentes no nosso ambiente de trabalho e mundialmente, né? Então, há alguns sinais que a pessoa sofrendo esses transtornos podem apresentar, que a gente pode perceber no dia a dia, talvez a perca de interesse pelas coisas, perca de interesse pelo trabalho, né? Alguns distúrbios de humor, a pessoa começa a ficar um pouco mais irritada, com mais facilidade, se sente um pouco mais triste, transparece isso no ambiente de trabalho, interage menos com as pessoas, né? Normalmente há alguma mudança de hábitos alimentares, ou a pessoa começa a comer menos ou comer mais. Com isso começa a mudar também o peso corporal, né? Começa a perder peso ou a ganhar mais peso. Hábitos de sono também são muito frequentes, né? Começar a ter períodos ou de maior sonolência durante o dia ou de menor sensação de sono, começar a ter insônia, ter dificuldade para dormir, né? Choro fácil também é uma coisa que a gente vê com frequência, estresse no dia a dia, né? Perca de rendimento no trabalho e fora do trabalho, a falta de vontade de se arrumar, falta de vontade de ir para o trabalho, de querer trabalhar, né? Então, às vezes a gente até pode parecer que aquele funcionário está perdendo interesse pelo trabalho, somente o que está fazendo o corpo mole, enfim, mas por trás disso tem algum transtorno emocional que precisa de tratamento, né? Que não é só a falta de vontade de trabalhar, né? Falta de perca de interesse pela empresa, pelo trabalho, mas é um transtorno geral que afeta também o trabalho, assim como todos os aspectos da vida do paciente, né? Por isso é importante, né, que a empresa tenha um departamento que possa cuidar dessa saúde, fazer esse encaminhamento, né, porque a Protege faz esse trabalho muito bem, mas aquela pessoa que está lá no dia a dia, o RH, que pode estar dizendo, olha, de repente eu preciso encaminhar o funcionário para um atendimento, porque ele realmente está se sentindo diferente. E se percebe também pessoas que começam a querer ficar só no escuro, não querem ligar a luz, não querem sair, sim, saiam para sair, acabam não saindo. Isso tem sido muito comum, né, doutor? O primeiro
a pessoa tem são com seus familiares e com os colegas de trabalho, na grande maioria das vezes, até chegar no médico, né? Então, o RH não vê normalmente todos os funcionários todos os dias, então é importante tanto o RH, mas também os colegas de trabalho perceberem, né? Interagirem todo com os colegas e nos sinais de alguma alteração, conversar com a empresa, conversar com o supervisor, tudo, né? Para apontar, ó, tem alguma coisa que não está legal, né? Um colega de trabalho está assim, tal, quem sabe vale a pena conversar com o médico, conversar com isolado com esse funcionário para entender o que está acontecendo, né? Às vezes pode haver algum problema pontual acontecendo com o funcionário em casa que ele não passa para os colegas de trabalho, e às vezes é só questionar, só ter interesse em querer saber, para daí começar a fluir melhor, ver se esse funcionário precisa de algum auxílio, de algum tratamento, de uma consulta médica conosco ali na Protege. Então, acho que é importante ter esse olhar para não só para perto de si, para os amigos, enfim, mas para todo mundo que a gente tem contato no dia a dia, no ambiente de trabalho, né, para notar esses pequenos sinais aí que a gente pode perceber. Aqui tem um recadinho do Márcio Alberto Ruschel. Boa noite, amigos aqui da cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O problema é dormir, acordar várias vezes à noite. O que poderíamos fazer? Motivos para ter um transtorno de sono, né, para despertar durante a noite, né, vários problemas relacionados a problema cardiológico, a apneia do sono, né, talvez os hábitos de vida ali, de atividade física, excesso de cafeína, tudo, que podem estar alterando esse sono. Às vezes a pessoa trabalha à noite, dorme durante o dia e está de folga, não consegue dormir à noite, né? Então, são vários motivos, o transtorno mental é um deles, né? Mas para ter certeza do que está acontecendo, é interessante conversar com o seu médico, tudo, para definir, né? Ver como é que está funcionando no dia a dia, se o sono só interessa mais abrangente para definir o que está acontecendo. Perfeito. A Lise Brasil também está mandando seu recadinho aqui. Boa noite, sempre importante e sempre um sucesso. Obrigada, Lise. O pessoal também já está mandando outros recadinhos. Também já está conosco a Senita Dias, a Zeni Gonçalves, o Ender Ferreira, Erci Baron, Yara Azevedo, Marta Panis Borges, grande beijo. Noêmia Ribeiro, Marta Jensen Rosa, Renísio Vicente Fontana, Claudete Sachet, tem muita gente aqui nos acompanhando. Eu não abri todas as lives, pessoal. E lembrando que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse tema de hoje. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Matheus, pode fazer a pergunta aqui que a gente repassa para ele responder para você. Esse necessariamente, nem sempre necessariamente esse colaborador tem que ser afastado da empresa, né? Ele pode fazer o tratamento daqui a pouco trabalhando ou ele precisa, às vezes, de um afastamento? Muitas das vezes o trabalho, inclusive, é terapêutico, né? O trabalho, inclusive, faz parte da terapia para melhora desse transtorno emocional, né? Então, nós temos muitos motivos de transtorno mental relacionado a ambiente familiar, ao estar em casa, e às vezes passar mais tempo em casa pode até piorar esse transtorno emocional. Então, não necessariamente o trabalhador precisa ficar afastado do serviço. Existe em casos mais graves que realmente, né, o tratamento ele exige um período prolongado de remédio, tudo, que às vezes o afastamento é exigido. Inclusive, hoje, um pouco mais que 10% dos afastamentos pelo INSS de invalidez temporária são por transtorno emocional, né? Então, é muito prevalente, né? Hoje, e com a pandemia, isso tem se mantido. Mas não necessariamente é uma coisa obrigatória, tá? Às vezes o tratamento ele pode ser realizado mantendo o trabalho, né? E como eu falei, o trabalho ajuda e às vezes ajuda bastante, né? Manter a cabeça ocupada, tentar ser produtivo, conviver com as pessoas, né? Com os amigos, tudo isso às vezes é terapêutico. E quando que tu vai diferenciar se tu precisa de uma medicação ou se tu precisa de fazer uma terapia, alguma coisa? Porque muitas vezes tem pessoas que são muito sozinhas, o nosso perfil de família mudou, né? E essas pessoas sozinhas, muitas vezes elas não têm com quem conversar e às vezes também é essa falta de ter alguém com quem conversar e não conta os seus problemas para o pessoal da empresa, né?
Elisete, o tratamento para os transtornos mentais, ele não é só medicamentoso, né? Ele é de inúmeras formas, mas principalmente medicamentoso e de terapêutico, né? De terapia, né? De psicoterapia. Então, o tratamento ele pode ser, sim, necessário, usar fármacos, remédios, sim, mas, às vezes, só terapia, sem necessidade de medicamento, resolve algumas partes dos transtornos mentais, né? Então, muitas vezes vai precisar de medicamento, mas é conversando, é vendo o grau de depressão, de ansiedade, de nervosismo, de burnout que está acontecendo, que vai ser definido se o tratamento vai ser com várias formas, né? Se vai ser junto com a família, se vai ser meio afastado da família, que às vezes a família é um dos motivos disso, se vai ser com terapia, se vai ser associando também um medicamento, 2 medicamentos, né? Então tem que ser individualizado, mas não é o medicamento não é obrigatório para todos os tipos de tratamento. É uma parte dos tratamentos. E uma coisa importante para salientar, né, que muitas pessoas gostam de dar receitas, né? E tomam um remédio e diz, não, mas eu tomo esse remédio aqui para dormir, eu durmo bem, toma esse também. E aconteceu com a minha irmã, poucos dias atrás, ela me ligou de madrugada e estava totalmente transtornada e falava coisas e ria, e eu estranhei. E no outro dia, ela me ligou e disse assim, Lisete, eu te liguei ontem. Eu disse sim, 1h30 da manhã, 2 horas. E ela falou assim, mas o que eu falei? Eu falei contigo? Eu disse sim. Aí eu contei tudo que ela tinha falado. Aí ela me disse, ah, não, porque ela está com depressão. Me deram um remédio, não lembro tal do remédio. Uma amiga me disse que eu tomando esse remédio eu ia dormir a noite toda. E como eu estava sem dormir, eu tomei esse remédio. E ela disse, agora eu estou assustada, porque eu não sei nem o que eu falei, ainda bem que foi para ti que eu liguei. Então, essa questão de cuidar, né? Porque aonde tu vai, sempre tem um médico, né? Um médico, entre aspas, que quer dar um remédio. Mas nem sempre aquele remédio que faz bem para mim vai fazer bem para o outro, né, doutor? Sim, não existe receita de bolo, né? Assim como qualquer doença, né? Não existe uma receita que vai tratar todos os transtornos. Então, por isso que os antidepressivos, os indutores do sono são todos medicamentos controlados. Não se pode comprar sem retenção de receita, sem um receituário controlado, né? Então, evite, né? Se essa ocasião acontecer com algum de vocês, evite tomar medicamentos sem antes conversar com seu médico, sem antes saber se esse medicamento é realmente indicado, né? Tem medicamentos que realmente têm efeitos colaterais importantes, que às vezes, dependendo do perfil do paciente, não funcionaria tão bem, né? Mas, às vezes, a terapia eficaz, ela passa por 1, 2, 3 medicamentos até o medicamento acertar, até a gente ter um sucesso na terapia, né? Então, pode ser que a gente, às vezes, faça uma terapia que não dê certo, como pode acontecer, como aconteceu por sua irmã, né? Tem um efeito colateral importante, mas a gente tem que suspender e começar outro. Mas, lembrando, não tome medicamento sozinho, né? Com indicação de parentes, enfim, porque o que funcionou bem para ele pode não ser indicado e não funcionar bem para você. E é verdade, recentemente eu vi uma pesquisa que o Brasil é um dos campeões aí de automedicação, né? Porque qualquer coisinha que tem já vai lá e compra um relaxante muscular, daí compra mais isso, compra mais aquilo, e vai se entupindo aí de remédios que às vezes nem precisa tomar. É verdade. E aí a farmácia também tem um ladinho, né? Que pergunta, a senhora teve Covid? Então tem que tomar zinco, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. E aí vai fazendo aquele ranchão, né? E coisas que se tu fosse consultar um médico, muitas vezes ele te diria que não precisa tudo isso, né? Que bem menos. A gente viu bastante isso na pandemia, né? Às vezes o paciente chegava para consultar já com uma sacolinha, ó. Eu passei na farmácia e peguei esses medicamentos porque eu testei positivo para Covid. Já saí de lá com zinco, com um complexo de vitamina, com isso, com aquilo, tudo. Então, um paciente às vezes gastava um dinheiro que desnecessário, né? E realmente não só questão financeira, usava medicamentos da forma desnecessária que não influenciar em nada o tratamento, né? Então, isso acontece bastante, infelizmente. Por isso que é importante, né? Sempre
nesses casos de transtorno emocional, a receita é retida, o remédio é controlado, mas evite comprar assim, medicamentos sem saber o seu uso, né? Não tem problema comprar um paracetamol, comprar uma dipirona, comprar um relaxante muscular, mas medicamentos assim, que a gente não sabe o uso, que, né, de balconista, de farmácia, evite, né? É melhor conversar com o médico. Hoje a gente tem tão fácil acesso à saúde, né, no Brasil, então é importante conversar, a gente fica mais tranquilo e às vezes até poupa dinheiro, poupa medicamento ali, que medicamento não está privado de efeitos colaterais, né? Perfeito. A Rosane Moreira está nos dizendo boa noite, muito boa essa entrevista, parabéns, Lisete. Eu que parabenizo aqui o Dr. Matheus por estar conosco aqui, né, falando um pouco mais sobre a medicina do trabalho da Protege, ele que faz todo um trabalho lá junto com o Dr. Zoé Dalmora, né, e com os demais médicos, com os demais profissionais que atuam lá e que, na verdade, atendem muitas das empresas que são parceiras aqui do Empreender com Sucesso, né, então a gente sempre fica satisfeito de poder trazer uma pessoa, um profissional que pode, então, estar orientando você para que você possa passar por situações que, às vezes, você não tenha conhecimento, né? Mas, com essas informações, você já pode até chegar na sua empresa e conversar com o seu chefe, com o seu supervisor, se não está se sentindo bem, se está se sentindo alguma coisa diferente, buscar ajuda, né? Porque ficar quieto não vai adiantar, mas tem que agir, tem que conversar com alguém responsável que possa encaminhar para a medicina do trabalho e poder realizar esses exames e ficar bem, né? Perfeito. Inclusive, eu queria mencionar, tem um projeto de lei, né, deste ano de 2022, da senadora Rose de Freitas, né? É um projeto de lei de março desse ano, 642. É um projeto que prevê um acompanhamento psicológico para empresas acima de 100 funcionários, né? É um projeto que ainda não foi aprovado, mas que entra nesse nosso assunto, né? Então, ter um acompanhamento, claro, várias empresas hoje já têm isso, sem ter essa lei aprovada, mas é uma coisa interessante que auxiliaria bastante aí a saúde mental do trabalhador, né? E sabe que as pessoas têm que se dar conta que saúde mental também vai gerar saúde financeira, né? Perfeito. Porque quanto melhor está o seu funcionário, melhor ele vai render, ele vai produzir, né? Melhor ele vai trabalhar, né? E eu acho que muitas vezes isso falta um pouco. Então, é importante. Eu não vou citar o nome da empresa que a minha filha trabalha, mas ela é psicóloga e ela trabalha numa empresa assim, ela dá todo esse atendimento para o profissional, quem teve Covid, quem não teve, enfim, os que têm algum problema, né? Principalmente aqueles que voltaram com alguns sintomas, então ela já faz esse acompanhamento, né? Então, acho que isso é importante, na medida do possível, que as empresas possam ter um departamento, um profissional que possa dar essa ajuda, é bem importante, né? Perfeito, é importantíssimo. Doutor Matheus, além dessa pandemia, nós já tivemos outras pandemias, né? Nós tivemos, antes da Covid, nós tivemos como é que era? Uma doença tipo da gripe, não lembro agora, meu Deus. Gripe aviária, tem. E outros. Mas nessas outras epidemias, teve mais problemas mentais, de saúde mental, ou agora? Eu acho que nesse momento. A pandemia que a gente vive hoje, né, o Covid, é uma coisa, é uma situação que não acontecia há muito tempo, né? Então, há muito tempo não se tinha um shutdown, né, de isolamento tão prolongado, tão intenso, né? Então, com certeza, nessa geração a gente não viu nenhuma pandemia, nenhuma situação de saúde mundial com essas precedências, né? Então, com certeza a gente tem agora um acometimento tanto físico, de saúde física, quanto de saúde mental, muito mais intensos do que os que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, a gente está colhendo essas sequelas agora e, com certeza, isso vai perdurar por alguns anos, né? A gente tem hoje crianças, né, que começaram a frequentar a escola muito tardiamente, que não vivem tanto em sociedade, né, que perderam pais, perderam entes queridos, famílias desestruturadas por causa do Covid, que isso vai responder talvez daqui a 10, 15, 20 anos, né, e talvez a gente vá ter uma mudança dos parâmetros de
prevalência de transtornos mentais num futuro relacionados, talvez indireta ou diretamente, ao Covid de 2020, né? Perfeito. E realmente, como o senhor falou, né, também a questão né, do convívio escolar que eles tinham e depois começaram a trabalhar mais no digital, muitas crianças não conseguiram acompanhar. E agora eu conheço crianças que estão fazendo terapia em função disso, porque não estão conseguindo acompanhar, né, porque não tinha um computador, ou tinha um celularzinho, ou não tinha alguém, não é a mesma coisa que o presencial, né? E se percebe que, como o senhor falou, que realmente é uma realidade e que com certeza, sim, a gente talvez vá viver isso por muito tempo nessa geração mais nova, né? Sim, se estima, né, tem um relatório que a OMS lançou esse ano, que se estima que a gente tem uma prevalência, né, um aumento, na verdade, de transtornos mentais relacionados à ansiedade e à depressão de 25% em comparação a 2019, né, ao ano antes da pandemia. Então, subiu aproximadamente, ali, em média, 25%, somando a ansiedade e a depressão, pós-Covid, do ano passado, esse levantamento, em comparação ao ano antes da pandemia. Então, isso são reflexos já imediatos, né, pós a pandemia, recentes, né, mas que, com certeza, essa geração que está sofrendo esses transtornos aí obrigados devido à pandemia, no futuro vai acrescentar mais a essa porcentagem. Perfeito. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Imembuí FM, com você fortalecendo a nossa marca, nos aproximando ainda mais da comunidade. Imembuí FM 101.9, a rádio da gente daqui há 80 anos. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imembuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Na Pampeiro, Gol 1.0 MPI 2223, a partir de 75.830. Entrada de 50%, mais 35 parcelas de 760. Com a parcela residual no plano Sempre Novo, com taxa 0,99%. E com as 3 primeiras revisões grátis. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Balandro, 1133 e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Imembuí FM, com você fortalecendo a nossa marca, nos aproximando ainda mais da comunidade. Imembuí FM 101.9, a rádio da gente daqui há 80 anos. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Chegou o Clube Muito Mais, Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. Construtora Jobim informa. Já estão à venda as salas profissionais do Cristo Rei, na esquina mais valorizada de Santa Maria. Condições de lançamento com desconto de R$ 288.000 por R$ 259.200. Entrada de 50%, mais 36 vezes e 10% nas chaves. A 2 quadras do Hospital de Caridade. Salas comerciais com garagem, estacionamento rotativo, hotel, salão para eventos, academia, restaurante e piscinas. Salas profissionais no Cristo Rei.
Investimento sem comparação. Construtora Jobim. Fone 55 30 26 40 40. Colégio Fátima. Berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Fátima. 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. 70 anos sob a inspiração de São Vicente Pallotti. Faça sua capacitação profissional na Universidade Franciscana. Escolha entre diversos cursos rápidos com certificação. Aprenda novas habilidades e amplie seu horizonte de atuação profissional. Experimente a tradição de ensino UFN, em cursos com excelente custo-benefício e qualifique-se para melhores oportunidades do mercado de trabalho. Acesse ufn.edu.br e conheça nossos cursos. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, bota a cidade sempre para o lar. DSL pode comparar, paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tem um desconto quando baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. DSL Posto Camobi na faixa nova de Camobi. DSL Posto da Duque de Caxias 3000. DSL Posto faixa para São Pedro. DSL Posto Santuário na RSC 287 km 215. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, 19 horas e 39 minutos, 20 graus a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Imembuí. Lá fora deve ter uma diferença, né? Mas está quente, né, para a época, e hoje até previa que chegaríamos aos 27 graus, mas não chegamos. E a umidade relativa do ar está 76%. E nós estamos aqui para Clube Muito Mais Ângelos Oeste, Pampeiro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Empreender Qualidade de Vida, Saúde Protege, Emagrecentro, Universidade Franciscana, Vox Claro, Construtora Jobim, Nossas Raízes, que amanhã tem um programa muito especial com o pessoal do CPF, né? Aí sempre fico pensando em CTG, Piá do Sul, né? E que vão estar aí conosco, né? A diretora cultural e também a Prendinha. E vai estar conosco também a nossa engenheira Luciana Paola Camilotti, o médico veterinário Carlos Flávio Barbosa e o sociólogo Rodrigo Jardim, para falar um pouco, então, já de 7 de setembro, do 20 de setembro, que são datas importantíssimas para nós, né? Então, amanhã a gente vai falar sobre esse tema e você vem com a gente e nos acompanha. Também conosco o Motosul e Bike Sul, Postos Santa Lúcia DSL, que na sexta-feira inaugura mais 2 postos. E também, gente, não esquecendo que nós vamos ter um programa especial no dia 2,
que é sobre a moto Romaria. Então, fique ligadinho aqui para você saber aí as novidades de como vai ser essa moto Romaria este ano, né? E também com entrevistas especiais com pessoas convidadas que vão estar aqui para falar sobre esse evento que há 2 anos não acontecia em função da pandemia. E que este ano então, vai voltar, né? E o pessoal está muito contente aí com os eventos que estão acontecendo. Mas, falando em eventos, a gente está aqui, né, com o nosso convidado, o Dr. Matheus, ele que é da Protege. Aliás, trabalha em outras empresas também, né? Mas para nós aqui, ele é da Protege, né? Então, Dr. Matheus Miranda. Doutor, depois eu vou lhe perguntar outras coisas, mas eu estava falando em eventos. Essa questão de eventos, assim, não seria ainda recomendado, por exemplo, o uso de máscara? Eu, por exemplo, fui a Lages, meu filho é professor na universidade lá, e eu fui de ônibus. Eu fui de máscara o tempo inteiro, porque eu fiquei com medo de ficar num ônibus fechado, claro, com ar-condicionado, e pessoas tossindo, e pessoas sem máscara. Será que esses eventos que estão acontecendo, assim, abertos, assim, não tem problema? Olha, Elisete, a gente tem uma legislação que está pontuando bastante o uso da máscara, né? A necessidade ou a obrigação do uso da máscara. Então, claro, a gente hoje em alguns locais a gente ainda necessita usar máscara obrigatoriamente, mas tem países que já têm alguns critérios diferentes, que já passaram por doenças diferentes, que usam máscara rotineiramente em transportes públicos, em hospitais, coisas que nós não fazíamos antigamente, né? Então, o uso da máscara hoje, ele é usado sim para o Covid, mas talvez se torne mais um hábito de proteção à saúde para o futuro, né? Talvez se torne mais uma rotina, mesmo sem a obrigatoriedade. E o que a gente estava conversando antes sobre transtornos emocionais, o uso da máscara, esse medo que tu sentiu aí viajando, também está bastante relacionado a esse aumento de transtornos mentais aí durante a pandemia, né? O medo de novos surtos, né? O medo de contaminação, de transmitir a doença para os colegas de trabalho, para os familiares. Será que a máscara funciona? Será que não funciona? Será que a vacina funciona? Será que não funciona? O medo de efeitos colaterais da vacina, né? O medo de tomar vacina, não tem dose para todo mundo, né? Então, são vários pontos que a gente teve nos últimos anos que também influenciam para esses transtornos emocionais e que, com certeza, aos pouquinhos, eles vão diminuindo, mas se mantém, né? Então, o uso da máscara não é mais obrigatório em vários locais, mas as pessoas ainda saem, talvez por medo de contaminação, porque querem evitar de trazer alguma coisa para casa, né? Então está bastante relacionado à nossa conversa anterior. Eu como tenho um vizinho médico, né? Ele até hoje, as crianças todas deixam os tênis na rua, né? Na porta, né? E na verdade passam um produto no tênis. Então a gente aprendeu a ter esses cuidados, né? Mas muita gente ainda não cuida. E principalmente eu me preocupo mais assim quando tem aglomeração, bastante gente, né? E que a pessoa começa a tossir, que começa, né? É complicado. Então a gente tem aquele receio, assim. Hoje a principal proteção que nós temos, né, é a vacinação. Né? O que a gente viu que deu resultado no número de casos, no número de óbitos, no número de internações hospitalares, né? Então, depois das vacinações, todas as que nós tivemos, a gente teve esse decréscimo importantíssimo nesses números, né? Mas o uso da máscara talvez entre aí para uma rotina, né? Talvez tenha contribuído e continue contribuindo não só para o Covid, mas para outras diversas doenças aí que a gente enfrenta no dia a dia. Eu já estava considerando um acessório, confesso. Não, e eu, por exemplo, uma das coisas que eu faço aqui, que às vezes os meus convidados dizem assim, mas tem um cheiro forte aqui de cachaça, de alguma coisa, mas eu passo álcool em tudo, ainda passo desde o primeiro dia que começou, porque a gente fica falando aqui, quantas pessoas passam por aqui durante o dia falando, né? Então eu tenho meus receios ainda, eu fico passando aqui o álcool. Às vezes a gente atende crianças, né, de 5, 6, 7 anos, que a vida toda delas, que elas se lembram, os últimos 2, 3 anos, usando álcool gel, usando máscara e já se tornou rotina. Então,
para a gente que tem um pouco mais, a gente teve essa rotina mudada nos últimos 2, 3 anos. Mas para quem tem menos idade, isso já é parte do habitual, né? Já é comum o uso da máscara e não é algo diferente. Doutor, e quais são os investimentos, por exemplo, hoje, como é que eu poderia fazer uma consulta? Bom, eu não tenho condições de fazer uma consulta particular ou ir até o local. Tem algum tipo de consulta virtual? Tem alguma forma de se tornar um pouco mais acessível à população? Como é que funciona isso? Hoje, no Brasil, a gente tem um grande plano de saúde que é o SUS, né? Um plano de saúde conhecido mundialmente, enfim, referência, né? Mas, infelizmente, para essa parte de transtornos mentais, a gente ainda carece muito de investimento do setor público. Hoje se estima que, mundialmente, não só no Brasil, que das verbas indicadas à saúde, só 2% desses valores são para transtornos mentais. Então, e não tem sofrido aumentos nos últimos anos. Então, a incidência, o número de casos tem aumentado, mas o investimento para essa parte, a princípio, na grande maioria dos casos, não tem aumentado conforme aumenta o número de casos, né? Então, a gente carece desse tipo de atendimento na rede pública, mas existem grandes centros, né, tanto em Santa Maria quanto em capitais, que tratam empresas, que tratam pessoas individuais e que, felizmente, agora com a pandemia, a gente teve um aumento no número de telemedicinas, teve a legalização disso, e hoje a gente pode ser atendido por um profissional de saúde mental que está em outra cidade, que está em Porto Alegre, que está em São Paulo e está nos atendendo ali por telemedicina através de uma tela, né? Então, as empresas podem procurar, se não conseguirem presencialmente, este tratamento da parte emocional, se não tiverem psicólogo, se não tiverem uma medicina no trabalho, tudo, podem procurar talvez um acompanhamento por via virtual, né? Um atendimento de um centro que consiga atender individualmente os seus colaboradores de forma virtual. Isso está sendo cada vez mais abrangente e mais comum. Perfeito. A minha terapeuta, ela ganhou bebê e se mudou, mas eu continuei fazendo também à distância, né? A gente faz via internet, via chamada de vídeo, enfim, e a gente continua fazendo tratamento assim. Tem o mesmo benefício do que como se fosse presencialmente. Claro que quando a gente está lá, mas na verdade, se tu está sozinha em casa, é ótimo, ruim, quando tem pessoas em volta, aí tu perde a tua privacidade. Sim, perfeito. Nós falamos aí no início, né, das causas, né, mas sempre é bom relembrar, né, o que mais faz com que as pessoas tenham essa ansiedade, esse medo, essa angústia, né, também. Tem muita gente que passa o tempo todo angustiado e que fica o tempo todo passando álcool também, que exagera, né, e pessoas que têm medo de morrer, têm medo de uma série de coisas, até porque perderam pessoas, enfim, familiares, né. A gente está falando bastante agora no programa de hoje sobre o Covid, né, mas existem inúmeros, a depressão já é uma doença, depressão, ansiedade, enfim, já é uma doença que existe antes da pandemia e existem inúmeros fatores de risco, né, que podem ocasionar ou piorar esses transtornos emocionais. E agora com a pandemia isso aumentou. Inclusive a prevalência de transtornos mentais como depressão e ansiedade aumentaram muito mais na faixa de trabalho, na faixa de adultos jovens até 65 anos. Acima disso, antigamente eram mais prevalentes esses transtornos, antes da pandemia, em pessoas de mais de 65 anos. Hoje já se equivale, né? Já tem uma prevalência igual de adultos para pessoas acima de 65 anos. E entre os fatores que podem estar relacionados talvez transtornos familiares em casa, agora relacionado ao Covid, perca de familiares, né, transtorno de estresse pós-traumático, pós um trauma importante, né, problemas financeiros, problemas com relacionamento com companheiro, com companheira, com colegas de trabalho, com amigos, né,
às vezes relacionado a alguma frustração na vida pessoal, na vida profissional, né? A gente teve bastante casos na pandemia de profissionais de saúde com burnout, né? Fala para o pessoal o que é burnout. A gente viu isso bastante, né, nos últimos anos em profissionais de saúde, mas principalmente em trabalhadores da linha de frente da pandemia, né? Devido ao excesso de trabalho, devido à jornada excessiva, às vezes de privações de hora de sono, o estresse emocional do trabalho. Em hospitais a gente às vezes lidava com vários pacientes graves sem ter o que fazer. A gente fica sobrecarregado, é uma sobrecarga de trabalho, de fator emocional, privação de lazer, privação de sono, e acaba sobrecarregando, causando uma sobrecarga tanto emocional quanto física no trabalhador, no funcionário, e isso acaba gerando alguns sintomas tanto mentais quanto físicos, né? Que prejudicam em muito o trabalho, a atividade laboral. Perfeito. O que mais, doutor, o senhor gostaria de complementar aí sobre esse tema? Acho que, Elisete, o mais importante que a gente pode falar hoje é a prevenção, né? Então, a gente trata a depressão, trata a ansiedade, trata a esquizofrenia, a bipolaridade, o burnout, mas o que a gente deve focar é na prevenção, né? Então, para prevenir Covid, a gente usa máscara, né? O que a gente faz para prevenir esses transtornos emocionais, né? É isso que a gente conversou, é conversar com o funcionário, é ver o funcionário individualizado, né? É perceber precocemente quando aquele funcionário, aquele colega precisa de um auxílio, precisa passar com um psicólogo, passar com um médico, chamar para conversar, não fazer uma conversa no dia a dia só de um sentido, né? Como no dia a dia, parar para conversar, escutar o que aquele colega, aquele funcionário tá sentindo, tá falando, por que ele está agindo diferente, né? E investir nessa terapia o quanto antes, para evitar que isso no futuro se torne algo maior, se torne uma bola de neve que vai acumulando e vai gerar para este funcionário, para este colaborador, para este colega de trabalho, um afastamento, um tratamento, às vezes risco de suicídio, que é uma coisa que é muito comum acontecer, né? E o início pode ser percebido, às vezes, precocemente, e se não for feito nada, pode evoluir para algo pior, mas fazendo alguma coisa, fazendo a sua parte, conversando, tentando tratar precocemente, a gente consegue evitar com que isso se torne algo trágico, às vezes, muitas vezes. Por isso é tão importante, né, para as empresas ter a medicina do trabalho, né? Perfeito. E o pessoal que ainda não tem a medicina do trabalho, eu sempre falo aqui, gente, tem que ter uma medicina do trabalho séria, onde você tem bons profissionais, assim como o Dr. Zoé, que tem uma vasta experiência, o Dr. Zoé Dalmora, assim como o Matheus Miranda, ou os outros profissionais de lá, né? Então, sempre pesquise antes de você decidir qual a medicina do trabalho que você vai querer contratar. Não importa se é uma pequena empresa, uma média, uma empresa grande, é importante que você realmente tenha essa medicina do trabalho para que o seu profissional possa aí ter mais saúde e você ter saúde da sua empresa também, né? Então, fica a dica aí para quem quiser entrar em contato, né, com a Protege. Quais são as redes sociais da Protege? É Saúde Protege, eu acho? É o Instagram, que é Protege Medicina, né? @ProtegeMedicina. Fala no microfone aí para nós. Os nossos canais, então, de comunicação para orçamento, né? É via e-mail, pode ser procurado através do e-mail relacionamento@saudeprotege.com.br, tá? E a gente também tem as nossas redes sociais, que no Instagram e no Facebook a gente vai atualizando sobre os eventos, sobre todas as notícias que ocorrem lá na clínica, que pode ser acessado no @ProtegeMedicina. Agora tu vai ter que dizer o teu nome, né? Porque ela estava aqui quietinha, mas, gente, tem um conhecimento bárbaro. Esteve aqui no Empreender com o jornalista André Campos, né? Eu não pude estar aqui naquele dia, mas te identifica aí pro pessoal. Pessoal, meu nome é Thaís, né? Estive já aqui com vocês. É um prazer estar aqui acompanhando novamente essa noite de muito conhecimento. A gente acompanha
toda semana, né, este programa de muito sucesso. E então eu sou gerente de atendimento lá da clínica, fico responsável pela parte clínica, pela parte também de relacionamento com o cliente, e a gente fica à disposição, caso vocês queiram tirar dúvidas, esclarecimentos, a gente está lá, o nosso horário é diferenciado para atender as empresas, né, das 7 às 19, sem fechar ao meio-dia. Então o cliente sempre vai ser muito bem atendido e a gente sempre está disposto, né, para fazer o melhor pro empresário e com certeza pro trabalhador. Gratidão, ó, uma colaboradora aí que tinha que ter participado aí desde o início conosco, né? Doutor Matheus, muito obrigada. Obrigado, Lisete, obrigado a todos. A gente agradece muito aí, né, a participação do Dr. Matheus Miranda aqui no Empreender com Sucesso e esclarecendo, né, essas dúvidas aí, e espero que vocês também possam aproveitar essas dicas, compartilhar ao máximo possível para os seus amigos ou para aquele seu colega que você percebe que está com algum problema e que você quer ajudar de alguma forma e não quer falar, compartilhe essa live. Nós vamos então ao intervalo e depois do intervalo nós voltamos com o Direto da Redação. Imembuí FM, com você fortalecendo a nossa marca, nos aproximando ainda mais da comunidade.